Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos nos preparando para começar mais uma live do nosso grupo de oração Sagrada Família. Por isso, sejamos todos bem-vindos a esta live de hoje, que será uma live muito especial. Uma live onde nós iremos abordar o tema de cura e libertação nas nossas famílias. Falaremos um pouco sobre heranças espirituais. Então, você que tem aí as suas curiosidades em relação a esse tema, ou mesmo as suas dúvidas, você já pode ir acionando, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, você pode clicar nesse aviãozinho e aí você vai enviar essa live para as 5 primeiras pessoas do seu contato, para que a gente possa movimentar aí a nossa live de hoje. É só você clicar nesse aviãozinho e mandar para as pessoas, né, que nós vamos estar orando nessa noite. Nós vamos ter conosco o nosso querido amigo Victor Paris, né? Já estamos aguardando ele aqui, que vai junto conosco. Ele é o fundador da comunidade Jesus Está Vivo, uma comunidade que tem como carisma cura e libertação, e vai trazer muito conhecimento para nós nessa noite. Com certeza nós seremos muito abençoados por Deus. Temos orado por esta live de hoje. Eu sei que maravilhas fará conosco o Senhor nessa noite. Por isso, convide seus amigos para vir participar conosco. E também acione o coraçãozinho aí do lado, né? Para que a gente possa alcançar mais pessoas. Por isso, nesse aviãozinho que eu falei, que tem aqui embaixo, você pode tocar nele, ele vai aparecer sua lista de contatos e você pode mandar para todas as pessoas que você quiser para vir fazer parte conosco nessa noite, desta live, onde nós vamos estar falando sobre cura e libertação das nossas famílias. Muito bem, eu tô vendo que aí, ó, todo mundo já convidou. Já convidei uns 10, já convidei uns 20. Muito bem, que bom. Vamos convidando aí nossos amigos, né? Nós estamos aguardando o nosso querido Vitor aqui pra gente começar a nossa live dessa noite. Que esse tema é muito especial para nós, e você já vai se colocando também em oração, pedindo a Deus que derrame sobre nós a sua graça, né? Que venha curar as nossas famílias nessa noite, né? E trazer toda a nossa família, aproveitar este momento que nós estamos mais em casa, para que a gente juntos possa orar e pedir a Deus essa cura e libertação, seja das nossas heranças espirituais, sejam dos pecados cometidos por nós mesmos, ou seja, das situações que nós trazemos, né, da nossa árvore genealógica. Então, nós vamos pedindo aí esta cura e libertação do Senhor para as nossas famílias. Deixa eu só... Essa Carlinha... Só a comunidade já passou por aqui. Eu acho que eu perdi. Deixa eu Vitor dar um aceno de novo aqui, Vitor, na comunidade, para que eu possa fazer o convite, para que você possa já entrar conosco aqui. Cadê o celular, meu amigo? Boa noite, sejam muito bem-vindos. Manda para Vitor e para ele, que a gente já está ao vivo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Grupo de partilha, amor de Deus presente, seja bem-vindo, Pati, todos os irmãos que estão chegando para a nossa live, Carlinha, sejam muito bem-vindos. Você achou? Pede ele para solicitar.
Olá, Lucas, Jonei, pessoal do nosso grupo de oração, sejam todos bem-vindos à nossa live dessa noite. Vamos todos viver esse momento intenso de graça com o nosso Deus, com o nosso Senhor, né? Tenho certeza que Deus fará muito conosco nessa noite. Os grupos de partilha conosco, participando, sejam muito bem-vindos. Ele falou o quê? Só falou aí. Ele sabe o Instagram? Sabe? Só aguardando o nosso convidado aqui. Rezar por Jane. Sim, estaremos rezando. O povo vai entrando também. É. Pronto. Estamos conectando aqui com a comunidade. Só aguardando eles nos aceitarem lá, que a gente já vai entrar ao vivo com o nosso querido Vitor. Ei, Vitor! Oi! Tudo bom? Tudo jóia, meu querido? A paz. A paz de Jesus. O povo já está aqui ansioso, esperando por nós. Eu não sei mexer direito. Tranquilo. Que Pessoal, bom. nós estamos já aqui ao vivo com o Vitor Paris, da comunidade está vivo, né? E é uma alegria para nós. O Vitor já está conosco, pregando no nosso retiro de casais, já esteve com a gente no seminário que a gente fez aqui na igreja também, de cura e libertação. E nós temos feito as nossas lives nesse tempo, né, de pandemia, que a gente não pode reunir como um grupo de oração. Então, nós nos reunimos assim virtualmente com a nossa família na fé, Sim. todos os irmãos aqui dos nossos grupos de oração e também da nossa cidade, né? E de outros lugares também que têm entrado nas nossas lives, participado conosco. Por isso, Sim. seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. É um prazer estar com vocês. Vamos orar então para a gente começar, né? O nosso tempo é curto, passa muito rápido. Então vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, glorificar o teu nome santo nesta noite de hoje, Senhor. Agradecer por todos esses irmãos e irmãs que se unem a nós agora pela internet, Senhor, pelo Instagram. Senhor, nós já clamamos que a sua graça, a sua bênção, a sua mão poderosa toque todas as pessoas que participarem dessa live nesta noite de hoje. Senhor, nós te louvamos porque cremos e sabemos na fé que Tu és um Deus poderoso, maravilhoso, um Deus cheio de curas, milagres e prodígios. Senhor, nós te louvamos porque não existe impossível para vós. E não existe nada que seja impossível para nós quando nós cremos. É verdade. Quando nós estamos na Sua presença, Senhor. Nós cremos, Jesus. Senhor, nós clamamos a Tua bênção sobre toda a cidade de Teixeira de Freitas. Agora, Senhor, pedimos já antecipadamente, Senhor, que todas as possíveis maldições que existam
sobre a cidade, sobre as famílias de Teixeira de Freitas, sejam quebradas hoje, Senhor, pelo poder do seu nome. Através da internet, sim, Senhor, que a tua graça poderosa, o teu sangue que nos lava de todo pecado, de toda maldição, de toda praga, Senhor, nos lave mesmo completamente nesta noite de hoje, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu concordo em oração, Senhor. A tua palavra diz que aquilo que dois na terra orarem e pedirem, o céu se abre. Por isso eu, em concordância agora, junto com o meu Amém. sobre nós. Então vamos lá, Vitor. Hoje nós vamos falar de cura e libertação. Você fica à vontade para trazer, né, para nós como surge, né, quais os cuidados que a gente precisa ter e depois como que nós vamos nos libertar desses males, né? Seja das nossas interações, seja na nossa árvore genealógica, seja dos nossos próprios pecados que vai dando abertura para as maldições chegarem na nossa vida. Sim. Ok. Eu estou aqui na capelinha de uma das casas da comunidade. Então eu vou focar um instante em Jesus sacramentado. Nós estamos então online aqui diante de Jesus sacramentado. E quem quiser jogar um beijinho para Jesus, quiser já fazer o seu momento breve de adoração, só um instante, eu vou abrir o sacrário. Vamos nos voltar aqui para o Senhor. Aleluia, Deus. Jesus, nós te adoramos, Jesus. Bendito seja. Nós te amamos, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus. Nós estamos todos nós agora diante de ti pela internet, Jesus. Estamos ao vivo na tua presença e nós sabemos, Senhor Jesus, que será pelo poder do seu corpo e do teu sangue nesta noite que nós seremos libertos de todos os males herdados ou adquiridos. Amém. Oh, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Bendito. Bom, Jesus estava mais bonito, né? Mas agora eu voltei. Então, mas Jesus está aqui na frente do celular. Então eu vou tomar uma palavra, pode ser uma palavra da Bíblia, e que vai fundamentar um pouco essa realidade da libertação dos males hereditários, né? Que nos propomos a falar um pouco sobre isso hoje de forma breve. Eu vou usar um texto que é clássico, um texto que todos conhecem, tradicional sobre esse assunto, que está em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 e seguintes. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 e seguintes. Êxodo 20, versículo 1 e seguinte, eu estou pegando aqui a versão da Bíblia Ave Maria. A Bíblia diz assim: então Deus pronunciou todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a milésima geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa palavra é uma palavra muito interessante porque, lógico, ela precisa ser interpretada, ela não deve ser olhada ao pé da letra, é um texto do Antigo Testamento, e ela é uma palavra que mostra essa realidade das maldições hereditárias, nesse sentido de que as consequências dos pecados
pecados dos nossos antepassados podem, de alguma maneira, diga-se de passagem, de uma maneira misteriosa, alcançar a nossa vida. Quer dizer, os pecados dos antepassados, as consequências desses pecados podem nos alcançar de alguma maneira. Um exemplo, aqui a palavra fala o seguinte: não te prostrarás diante desses ídolos e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais, nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. O que é aqui no sentido desse texto, odiar a Deus? Odiar a Deus é desprezar a Deus buscando outros deuses. Quando uma pessoa busca outros deuses, eu busco saúde, eu busco ajuda, eu busco felicidade, eu busco dinheiro, eu busco paz. Através de outros deuses, entidades, eu vou buscar lá no espiritismo, no ocultismo, na magia, eu busco um feitiço. Quando eu faço isso de uma maneira concreta, eu estou desprezando a Deus, é um desprezo. O pecado da idolatria é, na teologia bíblica, o pecado mais grave de todos. Por quê? Porque ele é um desprezo a Deus. Quando eu busco uma outra entidade, um outro Deus, com D minúsculo aqui, para realizar algo para mim, eu estou desprezando o Deus verdadeiro. Eu estou dizendo, eu não preciso de ti. Eu estou dizendo, existe outro Deus. E não existe. Mas quando eu faço isso, eu estou desprezando a Deus. Esse pecado é tão grave que ele enseja em maldição, e essas maldições atingem a pessoa que praticou e tende a passar de geração em geração. Vários pecados podem ensejar a maldição e atingir os descendentes daquela pessoa que praticou. Mas o pecado que mais faz isso é o pecado da idolatria, é o pecado da feitiçaria, da prática de ocultismo. Quando uma pessoa pratica feitiçaria, o que é feitiçaria? Espiritismo, ocultismo, feitiçaria, magia branca, magia negra, adivinhação, sortilégio, tudo isso é feitiçaria, tudo isso é prática de ocultismo. Quando uma pessoa faz isso, ela se expõe ao demônio e é como se ela abrisse corredores demoníacos em sua árvore genealógica. Então, exemplo aqui, embora eu nunca tenha praticado espiritismo, eu nunca pratiquei espiritismo, eu nunca busquei os falsos deuses, mas o meu avô fez isso. Quando o meu avô fez isso, é como se ele tivesse oportunizado ao demônio de agir não só nele, mas em todos os descendentes dele. Não em todos, mas pelo menos até a terceira e quarta geração. Então eu posso sofrer algum tipo de ataque, neto de quem praticou. Eu posso sofrer algum tipo de ataque demoníaco. Eu posso sofrer alguma mazela, algum padrão maligno pode se fazer presente naquela família por causa daquela prática do meu avô. Eu me lembro uma vez, esse é um caso que me marcou muito. Eu atendi um senhor lá na comunidade, ele sentou comigo pedindo oração e disse: olha, eu sou fazendeiro, minha família toda mora na fazenda, meus filhos, meus netos, e a gente trabalha, a fazenda é o ganha-pão de todos nós, e a gente tem acontecido coisas inexplicáveis na fazenda. Os animais morrem, as plantações dão praga, morre tudo, a gente está passando uma situação assim. Ele disse: não
espiritual, porque acontece tudo o que seria improvável de acontecer. E fora isso, tem acontecido coisas na minha casa. A minha neta vê vulto, nós escutamos barulhos. Nós não conseguimos dormir, acordamos com um pesadelo. Aí eu fui rezar por ele, Fábio. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, eu comecei a rezar, o Espírito Santo trouxe na minha mente uma palavra de ciência. A palavra de ciência é uma informação que o Senhor nos dá de revelação para que a gente possa entender o problema da pessoa. Então, quando eu estava orando, me veio uma palavra à mente, uma palavra de ciência. O Senhor me dava a palavra senzala. Eu continuei rezando pela libertação e a palavra continuava vindo, senzala. Quando eu terminei a oração, eu perguntei a ele: vem cá, a palavra senzala te faz lembrar de alguma coisa? Ele disse: não, essa fazenda que nós temos, ela foi do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. E o meu bisavô, ele tinha escravos. No tempo que essa fazenda era dele, ele tinha escravos. E tinha uma senzala na fazenda. E a senzala, o local da senzala é exatamente onde a minha casa foi construída. A minha casa foi construída exatamente onde era a antiga senzala da fazenda. Em cima da fundação da antiga senzala da fazenda. E ele tinha todos esses terrores, essas situações de barulhos, de coisas assim fantasmagóricas que aconteciam ali dentro. Porque ali dentro aconteceu muita coisa negativa. Não só o pecado da escravidão, e aqueles escravos podem ter até amaldiçoado a família de seus senhores, como a prática de ocultismo ali dentro. Porque os escravos, quando vieram da África, trouxeram essas religiões africanas de culto de ídolos, e eles faziam isso dentro das senzalas. Então, você imagina toda essa realidade. Então, nós oramos pela cura e libertação de toda a família. Nós oramos pela libertação dos antepassados, do pai, do avô, do bisavô. Fomos pedindo ao sangue de Jesus que tocasse todos aqueles antepassados. Ele era de uma cidade do interior do Espírito Santo, veio para receber a oração. Então, eu pedi que ele convidasse um padre para celebrar uma missa lá na casa dele. Ele assim o fez. E as coisas melhoraram. Os terrores pararam, as vozes, os barulhos, a fazenda começou a andar para frente. Por quê? Porque existia uma maldição de família ali. Por causa da escravidão. Primeiro por causa do pecado da escravidão. Porque escravizar um outro ser humano é um pecado muito passível de maldição. Muito passível. Todo pecado, toda vez que se uma pessoa explora o humilde, se ela faz coisas perversas com uma pessoa que não tem como se defender, isso pode trazer maldição. Isso é um pecado muito grave. Então, mas sobretudo, quando nós temos notícia que na nossa família se praticou ocultismo, espiritismo, se a gente tem notícia, de que nossos antepassados eram espíritas, tinham essas práticas, nós precisamos rezar pela cura e libertação da nossa árvore genealógica. Lógico que maldição, gente, todos que me ouvem agora, maldição, não existe só maldição hereditária. Às vezes a gente associa muito a palavra maldição àquele conceito de praga. Sim, praga é um tipo de maldição, mas a maldição, ela não é apenas a praga. Alguém lançou uma praga sobre mim. Não. Maldição, o que é a maldição? Maldição é a invocação do poder do mal para prejudicar alguém ou a si. Então, por exemplo, esse é um tipo de maldição.
Eu posso invocar o poder do mal em pensamento. Se eu desejo o mal de alguém, se eu tenho uma inveja muito grande de alguém e eu quero que aquela pessoa morra, que aquela pessoa seja destruída, só com esses sentimentos e pensamentos, isso é uma invocação do mal. Por isso que se fala da inveja, por exemplo. Ah, Vitor, a inveja pode atingir alguém? Pode. Não é que vai atingir sempre, mas pode, é possível. A inveja é uma maneira de invocar o mal. Se a pessoa pela inveja, ela acumula ódio, desejo que a pessoa sofra, aquilo ali pode trazer algum mal para a pessoa, se a pessoa estiver desprotegida. Se a pessoa não tem vida de oração, se a pessoa não frequenta os sacramentos, se a pessoa não tem ninguém que reza por ela, entende? Isso é um tipo de maldição. Agora, existe a maldição, que são as próprias consequências do pecado. Do meu pecado e dos pecados dos antepassados. Então, nós podemos falar as maldições hereditárias, ou seja, sequelas, ardil diabólico, opressões demoníacas, que são consequências. Eu estou sofrendo opressões demoníacas que são consequências dos pecados dos meus antepassados. Mas existem também maldições adquiridas. Eu fui lá no espiritismo, eu pratiquei o ocultismo, e agora eu estou colhendo toda uma investida de Satanás na minha vida porque eu abri as portas. Porque eu me expus ao demônio. Então não são só maldições herdadas, também maldições adquiridas. Né? A maldição, aquela que alguém pode lançar sobre a minha vida, ela pode ser lançada só em pensamento ou em palavra, ou pode ser enriquecida de um ritual. Por exemplo, quando uma pessoa vai num centro de macumba e ela manda fazer um trabalho, um feitiço para prejudicar alguém. Eu fui lá fazer isso, eu estou invocando o mal com a minha intenção. A minha intenção, eu quero que o mal prejudique aquela pessoa. E eu mando que essa minha intenção seja enriquecida de um ritual, né, de um feitiço, de uma prática de feitiçaria, ou de uma bruxaria. Isso pega ou não pega? De uma maneira popular. Vitor, isso pega? 3 respostas. Sim, não, em parte. Depende. Depende da pessoa que lança a maldição, depende da pessoa que recebe. Por exemplo, se a pessoa que lança tem alguma autoridade espiritual, um pai, um marido, uma esposa, um avô, uma avó, um homem de Deus, um padre. Existe, essas coisas existem. A gente acha que não existe, mas existe. A pessoa tem alguma autoridade, isso já é um ponto. Agora, se a pessoa que é o destinatário daquela maldição, se ela está fraca, emocionalmente ou espiritualmente, ela está debilitada, sem fé, está em pecado, tem muito tempo que não vai na igreja, não reza um terço, não reza um rosário, não faz adoração ao Santíssimo, não recebe a comunhão, ela é uma pessoa que ela está fraca, tem mais chance de uma maldição atingi-la, de um ataque do inimigo atingido. Então, nós temos que entender isso. Agora, quando nós falamos das maldições hereditárias, isso é muito importante, gente. Deixa eu falar uma coisa que é importante aqui das maldições hereditárias, que tem a ver com todos nós. É muito difícil uma pessoa não se enquadrar no que eu vou falar aqui agora. Não estou falando aqui por exemplo, opressões demoníacas que eu herdei dos antepassados. Não. Mas às vezes existem na família padrões negativos que passam de geração em geração. Então, por exemplo, até a ciência fala disso. A ciência fala, por exemplo, de heranças psicológicas. Então, certas tendências a algum pecado, certas tendências negativas eu posso herdar. Por exemplo,
a tendência à depressão. Às vezes existe uma tendência depressiva em toda aquela árvore genealógica. Lógica, de fato. Às vezes a linhagem de família materna ou a linhagem de família paterna, existe uma presença de depressão naquela família. Isso começou em alguém. Houve um primeiro. E até de Alguém pecados, viveu. né, Vitor? Oi? E até de pecados também. A gente acompanha pessoas assim, no adultério, por exemplo, vícios como bebida. Exatamente. Então você tem várias tendências que passam de geração em geração, inclusive de pecados, como você estava falando. Então, às vezes, existe dentro de uma família várias pessoas de gerações diferentes que adulteram. Olha, às vezes existe numa família uma situação, por exemplo, de suicídio. Uma vez eu fui rezar por uma mulher que estava muito deprimida, e quando eu fui rezar por ela, o Senhor me deu uma imagem de um homem com um revólver na cabeça. Quando eu falei com ela, ela disse: meu avô deu um tiro na cabeça. O meu primo se enforcou. Aí eu fui puxando, várias pessoas da família dela tinham suicidado. Não. E quando eu continuei rezando por ela, o Senhor foi mostrando, e à medida que Ele ia mostrando, eu ia perguntando, ela ia confirmando, que existia um histórico de quê? Espiritismo, ocultismo, magia negra na família. Então, quando existe na família a prática de ocultismo, é muito comum os descendentes escolherem desgraças, tragédias. Às vezes, é comum, por exemplo, maldições ligadas à prática de ocultismo, os descendentes perderem todo o dinheiro da família. Já ouvi falar. Perde tudo. O diabo dá, depois pega tudo de volta. É verdade, isso existe. Me lembro um testemunho uma vez, um testemunho de um amigo, também missionário. Ele, num retiro nosso, ele deu esse testemunho, que uma menina estava com um problema sério no rim, uma insuficiência renal crônica, uma coisa gravíssima, com risco até de perder os rins, os 2 rins, e ter que fazer hemodiálise para receber uma doação de órgão, ter que fazer transplante. E quando foi feita a oração, o demônio se manifestou na menina e ele disse assim: esse rim é meu, fui eu que dei para ela. Aí quando perguntou para a menina, quando a menina era criança, ela teve um problema no rim, levaram no centro espírita, foi feito lá orações, a menina ficou curada. Agora está com insuficiência renal gravíssima. Quando foi rezar, o demônio falou: não, esse rim é meu. Fui eu que dei o rim para ela. Fui eu que curei o rim dela. Então o diabo às vezes dá, mas às vezes ele dá, mas depois ele cobra. E o que é a maldição familiar? A maldição familiar é que uma geração planta e a outra colhe. Às vezes uma geração planta, mas quem vai colher o que foi plantado, o pecado que foi plantado, é uma outra geração. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, eu já atendi vários casos, Fábio, vários. É muito comum mediunidade espírita passar de geração em geração. A mediunidade espírita é uma espécie de poderes mágicos, de abertura ao mundo oculto, de abertura aos demônios, que muitas vezes, por exemplo, no kardecismo, esses demônios se fazem passar por pessoas que já morreram, mas não são pessoas que morreram, são demônios. Então essa abertura ao sobrenatural oculto, nós chamamos de mediunidade espírita. Às vezes, e é muito comum, essa mediunidade
mediunidade pular uma geração. O neto recebe como herança a mediunidade do avô. O filho não recebe, mas o neto recebe. Isso é muito comum acontecer. Pula uma geração e essa mediunidade se manifesta em um neto e às vezes até em mais de um neto. Eu já atendi pessoas que tinham aberturas ao mundo sobrenatural oculto e elas nunca tinham praticado espiritismo. Foram criados dentro da igreja, mas viam coisas, recebiam mensagens que não eram de Deus, e foi preciso fazer uma oração de quebra de maldição hereditária, e a pessoa teve que renunciar àquela herança mediúnica hereditária. Renunciar. E depois que a pessoa renuncia, desaparece. Nunca mais a pessoa tem. Então, essa realidade de heranças malignas e padrões negativos, a gente chama assim, na oração, daqui a pouco, quando eu for rezar, você vai me ouvir usar esse termo. A gente fala, Senhor, quebra as cadeias malignas, quebra as cadeias hereditárias. O que são as cadeias hereditárias? São aqueles padrões de pecado, padrões de miséria, padrões de desgraça que se repetem nas gerações. Então, por exemplo, se repete em toda a família suicídio, morte por acidente. É comum repetir na família pessoas morrerem assassinadas. Ou então famílias que são destruídas, separações. Isso se repete, casais que se separam. Uma vez eu atendi uma mulher que ela estava rezando pelo casamento dela, que estava já em vias de separar. Ela disse assim, Vitor, eu tenho 13 irmãos, todos eles são casados, todos eles se separaram. Isso é normal? Não me diz que isso é normal. Nunca. Você olha e você diz, não, tem uma coisa estranha aqui. Como é que pode? 13, né? Ela tinha 13 irmãos. 13 irmãos, todos casados, todos tinham se separado. Só ela não tinha se separado ainda, estava em vias de se separar. Então, aí eu fui pesquisando, perguntando, aí ela foi falando, eu tive os meus avós, meu avô adulterava, meu avô, ele tinha várias mulheres na rua, meu avô mexia com espiritismo, não sei o quê. Aí se cria um ambiente de maldição e de uma maneira misteriosa esse padrão vai passando. Padrão de doença, às vezes existe um padrão de doença que vai passando. Até de doença espiritual, não só de doença no sentido genético, mas de doenças espirituais. Isso existe. Então são sequelas dos pecados. Veja como é importante. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês para terminar e a gente rezar. Lá no livro de Daniel, capítulo 9, capítulo 10, trabalha aquele jejum de Daniel. Vocês conhecem o jejum de Daniel lá no capítulo 10? 21 dias Daniel jejuou, depois Deus se revelou a ele. Mas no capítulo 9, Daniel, o povo estava no exílio, sofrendo. O povo de Israel estava comendo um pão que o diabo amassou. Todo tipo de sofrimento e desgraça tinha acontecido com o povo de Israel no tempo de Daniel. Então Daniel vai à presença de Deus, lá no capítulo 9, depois vocês olham. E ele faz uma oração lindíssima a Deus. Ele se coloca na presença de Deus e começa a pedir perdão. Ele pede perdão pelos seus pecados, pelo pecado do povo, pelo pecado dos antepassados, pelo pecado dos príncipes, dos reis de Israel. E ele diz, Senhor, não ao pé da letra, né? Mas ele diz assim, Senhor, tudo isso que nós estamos passando é por causa dos nossos pecados, dos pecados dos nossos antepassados e dos pecados dos nossos chefes. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia, nos perdoe, tenha misericórdia de nós. Depois ele faz 21 dias de jejum. Então veja, Vitor,
Vitor, eu posso pedir perdão pelos pecados dos meus antepassados, mesmo que não tenha sido eu que tenha cometido? Posso e devo. Eu estou pedindo perdão em reparação, é uma oração de reparação. É como se você é um membro da família, você sabe que seu avô praticou esse tipo de coisa. Então você se coloca diante de Deus e você diz assim: Senhor, eu sinto muito pelos entes da minha família terem te abandonado, terem te traído. Agora, em nome de toda a minha família, eu peço perdão. Perdão, Senhor, por todos aqueles que te abandonaram, por todos aqueles que buscaram falsos deuses, por todos aqueles que praticaram feitiçaria, ocultismo. Senhor, eu sinto muito por eles terem feito isso. Eu te peço perdão em nome de toda a minha família e peço agora que toda maldição que tenha vindo do pecado dos meus antepassados seja detida na sua cruz agora. Seja quebrada pelo teu sangue. Essa é a oração de quebra das maldições hereditárias. É isso, no fundo é isso. Você renuncia ao pecado dos antepassados, às maldições, você pede perdão a Deus por aqueles pecados, e você então vai quebrando. Você vai invocando a cruz e o sangue de Jesus para que todas as sequelas que venham de lá sejam detidas, quebradas, anuladas. E isso é muito importante. Todas as pessoas deveriam rezar pela cura da árvore genealógica. Talvez eu não tenha na minha vida nenhuma coisa assim de maldição demoníaca, mas pode ter na minha vida, na minha família, certos padrões negativos que são hereditários. Como eu disse, de depressão, ou algumas coisas que acontecem na família que a gente não sabe, porque às vezes tem a ver com a hereditariedade. E hoje nós estamos aqui para rezar, né? Para pedir a Deus, né? Teve uma pessoa que perguntou, Vitor, aqui, que ela sente que tem alguma coisa nessa área da família, mas ela não consegue identificar de onde vem a origem, né? Mas aí... Então, eu aconselho, o que eu aconselho? Lógico, ela buscar alguém que tenha um carisma de oração, de cura e libertação, para rezar por ela, mas ela mesma. Então ela pode, por exemplo, fazer o geneagrama dela, ela coloca o nome dela, sabe o geneagrama? Você põe os quadradinhos, aí põe o seu nome. Aí você puxa a setinha, põe em cima 2 quadradinhos, nome do teu pai e nome da tua mãe. Depois você vai colocando avós paternos, avós maternos, você vai colocando os nomes. Aí vai bisavô, trisavô, o nome da pessoa que você não souber, você coloca no quadrinho assim, Jesus sabe. Então, bisavô paterno. Vamos supor que você não sabe o nome do seu bisavô paterno. Você coloca lá, bisavô paterno, em cima do quadrinho. Dentro do quadrinho, Jesus sabe. E aí você vai fazendo uma oração, você vai entregando, um por um. Seu pai, sua mãe, seus avós paternos por parte na linha paterna, seus avós paternos na linha materna, aí são 4, né? Vai sempre multiplicando. E você vai entregando e vai pedindo perdão por todos os pecados que ele tem cometido. Senhor, eu peço, vai pedindo perdão por todos os pecados, especialmente os pecados de ocultismo. Ocultismo. Senhor, se os meus antepassados praticaram espiritismo, ocultismo, se eles praticaram aborto, assassinatos, se eles perseguiram homens de Deus, que também traz muita maldição, perseguição dos homens de Deus. Então nós temos que... Aí você faz essa oração. E depois vai quebrando, vai fazer outra coisa. Levar o nome dos seus antepassados para a Santa Missa. Colocar na intenção da Santa Missa os nomes dos seus antepassados. Oferecer o santo sacrifício da missa em expiação dos pecados dos seus antepassados. Pedindo que toda maldição familiar seja quebrada. Nós chamamos também de jugo hereditário. Jugo hereditário. Já há um jugo na família.
há um jugo, aquilo passa de geração em geração, atinge todo mundo. Então, precisa rezar, né? Tem mais alguma pergunta? E só entender, né, Vitor, que da mesma forma que os pecados estão até a terceira e quarta geração, mas também quando a gente quebra, a bênção de Deus pode vir até a milésima geração. Sinceramente, exatamente. Aí aqui, até para a gente concluir, né, e rezar, aquela palavra que é a palavra mais importante sobre a quebra das maldições hereditárias, que é Isaías 53. Ele tomou sobre si os nossos pecados e sobrecarregou-se das nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos curados. Olha só, ele tomou sobre si, pegou para ele. Ó, isso aqui que é seu, me dá para mim, agora é meu. Ele tomou sobre si os nossos pecados e sobrecarregou-se das nossas maldições. Todas as consequências do nosso pecado, as consequências de tragédia, de doença, de morte, de ataque do demônio, todas essas consequências do pecado, que são as maldições, ele pegou para ele. Ele sobrecarregou-se. Então, quando a gente vê Jesus carregando a cruz para o Calvário, ele está carregando para o túmulo todas as nossas maldições. Ele levou para o túmulo as nossas maldições. Ele vai levar? Não, ele já levou. Eu, na oração, eu tomo posse do que foi feito. Não é que eu peço para ele fazer, eu tomo posse do que ele fez. Eu creio, Senhor, que o Senhor sobrecarregou-se das minhas maldições. Por isso eu peço agora que todas as maldições sejam quebradas, sejam canceladas, porque o Senhor já tomou sobre si. É assim que nós oramos. A quebra das maldições, ela só se dá na oração da fé. Outra coisa, durante a Santa Missa, na hora que o padre levanta a hóstia, na hora que o padre levanta o cálice, nesse momento, eu posso fazer uma oração mergulhando os meus antepassados no cálice do sangue de Jesus. Amém. Senhor, eu mergulho os meus antepassados no cálice do teu sangue, para que todas as maldições da minha família sejam agora quebradas. Isso é forte, viu? Vocês estão tendo missa aí em Teixeira de Freitas ou não? Estamos, graças a Deus. Está tendo. Aqui em Vitória não está tendo. Só online. Não. Aqui a gente só parou umas 2 semanas, mas depois começou de novo. Então vamos rezar? O que vocês acham? Vamos rezar. Vamos colocar a intenção de todos aqueles que pediram oração aqui. Muitos colocaram suas famílias, pedindo por elas, pela libertação. Então, todos aqueles que estão conosco agora vai receber essa oração. E vamos orar juntos, né, em concordância. Vamos. Eu vou então focar aqui em Jesus sacramentado, né? Vai dar para ouvir minha voz, mas quem faz é Jesus, né? Então vamos nos voltar para Jesus sacramentado. E vamos orar em nome de Jesus. Ai, Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero pedir a todos que estão em casa, quem já exercita, quem já pratica esse dom, que você possa, no início dessa oração, soltar a sua voz na linguagem do Espírito. Vamos orar em línguas para já ir preparando um ambiente do Espírito Santo, um ambiente do poder de Deus em nosso meio. Solte a tua voz aí na sua casa.
Amado Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós estamos aqui nesse momento diante de Ti, Senhor. É um momento de milagre. Porque todas as vezes que nós estamos na Sua presença eucarística, muitos milagres podem acontecer nesta hora, Senhor. Então nós oramos agora, Senhor, e entregamos todos aqueles que estão ao vivo conosco nesse momento de perseverança. Nós oramos por cada irmão, por cada irmã que estão nessa oração agora e todos os seus familiares. E colocamos diante de Ti agora, Senhor, a toda a nossa árvore genealógica. Nós apresentamos a Ti, Senhor, os nossos antepassados, os nossos pais, avós, bisavós, trisavós, tataravós e até acima deste, Senhor. E nós oramos agora, Senhor, pedindo que tanto os nossos antepassados por parte de pai quanto por parte de mãe, que agora as águas do nosso batismo, nós invocamos as águas santas do nosso batismo, e que essas águas que um dia nos batizaram, que elas fluam para trás agora e atinjam todos os nossos antepassados. Senhor, por estas águas do nosso batismo que fluem agora para trás, no tempo, que o Teu sangue morno derramado na cruz do Calvário, Senhor Jesus, alcance agora os nossos antepassados, Senhor. E nós oramos agora para que pelo poder do Teu sangue todas as maldições de família sejam quebradas neste momento. Senhor, pelo poder do Teu sangue, nós clamamos agora que todos os padrões malignos hereditários, todos os padrões devidos ao pecado das gerações sejam quebrados agora, Senhor. Padrões de depressão, padrões de adultério, padrões de suicídio, padrões de miséria, de perdas financeiras, padrões de fracasso, padrões de bancarrota, padrões de amarração da vida, onde a vida das pessoas é amarrada, a vida familiar, a vida dos relacionamentos, a vida financeira. Jesus, toda maldição de família que amarrou a vida das pessoas, eu quebro, em nome de Jesus, eu quebro agora, Senhor. Senhor, nós declaramos agora, no poder do Teu nome, que todas as maldições, todas as vidas que foram amarradas pelo demônio por causa do pecado dos antepassados, declaramos soltas, livres, desamarradas agora, a vida financeira, a vida dos negócios, a vida do trabalho. Senhor, nós clamamos o Teu poder agora, Senhor. Senhor, pessoas deprimidas, pessoas com depressão, e pessoas que têm depressão, e essa depressão é de família, Senhor. É um jugo hereditário familiar. O Senhor coloca no meu coração, há uma mulher, uma jovem senhora, que nos acompanha. Você tem muita depressão há muitos anos, desde adolescente que você tem depressão, e você sabe que isso é comum nas mulheres da sua família. Sua mãe tem, sua avó tem, você tem tias que tem, primas, irmãs. Em nome de Jesus eu quebro. Pelo poder do corpo e do sangue de Jesus, declaro
declaramos agora. Você que tem isso, diga: eu renuncio, eu quebro, eu corto, em nome de Jesus. Upirianda labacibicanda labachuri. Orianda labassamaracande. O Senhor coloca no meu coração uma pessoa que sempre teve fortes dores de cabeça, de enxaqueca. Mas é aquela enxaqueca que você não pode fazer nada. Você fica de cama. O Senhor está quebrando essa cadeia porque era uma cadeia hereditária. Essa coisa dessa enxaqueca mortal era hereditária. E o Senhor está tocando, o Senhor está quebrando. Você vai sentir um alívio primeiro. O Senhor mostra isso para mim. Você ainda vai ter algumas crises de enxaqueca, mas elas serão mais leves. Mais leve, até que nunca mais você vai ter. Você ainda vai ter algumas e cada vez que você tiver vai ser menos intenso, até que você não vai ter mais. O Senhor me mostra, tome posse, porque o Senhor está mostrando isso mesmo. Agora eu peço a todos os irmãos que possam repetir essa oração comigo. Aí da sua casa, você vai repetir e você vai dizer assim: amado Senhor Jesus. Amado Senhor Jesus. Eu me ponho diante de Ti agora. Eu me ponho diante de Ti agora. E diante do Pai Celeste. E diante do Pai Celeste. Para pedir perdão. Para pedir perdão. De todos os meus pecados. De todos os meus pecados. E dos pecados dos meus antepassados. E dos pecados dos meus antepassados. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Por todos os meus antepassados. Por todos os meus antepassados. Que morreram em pecado. Que morreram em pecado. E não se arrependeram. E não se arrependeram. Especialmente aqueles. Especialmente aqueles. Que praticaram a idolatria. Que praticaram a idolatria. O espiritismo. O espiritismo. A feitiçaria. A feitiçaria. Perdão por eles, Senhor. Perdão por eles. Perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia. Por isso agora eu tomo autoridade no nome de Jesus. Por isso eu tomo autoridade no nome de Jesus. Para declarar. Para declarar. Quebradas. Quebradas. Canceladas. Canceladas. Todas as reivindicações de Satanás. Todas as reivindicações de Satanás. Por causa do pecado hereditário. Por causa do pecado hereditário. Eu renuncio. Eu renuncio. A todas as maldições familiares. A todas as maldições familiares. Eu quebro. Eu quebro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os corredores demoníacos. Todos os corredores demoníacos. Dos meus antepassados. Dos meus antepassados. Eu renuncio. Eu renuncio. Ao espiritismo. Ao espiritismo. A Umbanda. A Umbanda. A Quimbanda. A Quimbanda. Ao Candomblé. Ao Candomblé. Ao kardecismo. Ao kardecismo. A toda prática de feitiçaria. A toda a prática de feitiçaria. Magia. Magia. Bruxaria. Bruxaria. Trabalhos de macumba. Trabalhos de macumba. Feitos pelos meus antepassados. Feitos pelos meus antepassados. Praticados pelos meus antepassados. Praticado pelos... Ô, Vitor, a live vai cair, eu vou reiniciar, tá bom? Tá bom. Ela vai... Tá jóia. Agora eu vou reiniciar outra, você aparece de novo que eu te convido. Ok.